Olá, tudo bem com você? Hoje é um dia muito especial para mim. E na manhã, assim que acordei, eu comecei a fazer os meus agradecimentos por mais uma primavera na minha vida. Hoje é um dia muito especial para mim. E durante essas meditações, eu senti um insight muito forte que dizia assim para mim: conte a sua história. E eu sempre quis fazer isso, mas na realidade eu nunca tive coragem. Essa que é a verdade. E aí, como eu estava numa meditação, numa conexão bem profunda, eu levei aquilo mais a sério. E falei, oxa, alguma coisa está acontecendo, deixa eu prestar mais atenção nisso. Levantei, tomei meu café da manhã, a princípio eu tentei esquecer essa história. Eu não, sabe, eu não estava levando tão a sério assim como eu gostaria. Tomando o café da manhã de novo, conta a sua história. Aí eu fui amadurecendo essa ideia, falei, mas pera lá, eu acho que tá na hora de eu pensar nisso. E, e assim eu fui pensando como poderia ser, como eu deveria fazer, e muitas ligações, muita gente me parabenizando, aquilo foi me trazendo uma alegria tão grande no meu coração, e comecei a me lembrar de alguns anos atrás, eu não vou aqui contar a surpresinha da minha idade para vocês, mas há mais de 50 anos que eu não sabia o que era o que eu sinto hoje. Eu não me conhecia como eu me conheço hoje. Eu não era a mesma Maria Célia que eu sou hoje. E muitas pessoas que me conhecem sabem disso. Então, com essa alegria desse novo ser, digamos assim, um novo ser, uma pessoa que, que encontrou a sua essência, seu propósito de vida, ainda com muitos percalços, né? Com bastante coisas acontecendo, mas nós sabemos que isso é normal. O que importa é aprender a lidar com isso tudo. Aprender a viver independente do sim ou não, do gostar ou não, mas viver bem, viver feliz, sentir paz, sabe? E aí, pensando dessa forma, eu falei: não, eu vou me arriscar, eu vou fazer isso sim. Há tantas pessoas que eu conheço, que a minha cidade é tão pequena, eu conheço tanta gente que eu vejo que era como eu era antes. Vejo que são pessoas capacitadas, pessoas de bem, pessoas do coração maravilhoso, e estão tristes, estão depressivos, não estão bem. Então, cá estou para compartilhar com vocês um pouco da minha jornada, não para me exaltar, sabe? Mas para que se lembre que você também é capaz de se transformar. Isso não acontece só comigo, qualquer um de nós somos capazes. E que essa conversa seja uma inspiração, um abraço para a sua alma. É isso que eu desejo do fundo da minha alma. Que você se conecte com a sua essência, se encontre através de uma experiência de vida de alguém. Houve uma fase na minha vida em que eu me sentia completamente desconectada. Sabe aquela pessoa vazia? Aquela pessoa que sempre fui criativa, sempre fui uma pessoa de aprender a fazer todas as coisas e nada me segurava nesse sentido de ser dinâmica, mas era uma tristeza profunda. Eu não me encontrava de uma forma que eu conseguisse ser feliz verdadeiramente. Por fora, eu até sorria, mas por dentro existia um vazio, uma dor, sabe? Uma dor que nem eu conseguia me entender e nem explicar, sabe? Era uma coisa que não tinha explicação. Eu busquei muito, a minha vida inteira, eu sempre fui uma pessoa muito centrada, buscava muita espiritualidade, conheci várias doutrinas nessa busca de ter esse encontro e sempre me sentindo fracassada. Eu não conseguia, às vezes até mesmo muito depressiva.
cheguei num quadro bem sério de depressão. Eu carregava traumas, medos, inseguranças, um vazio existencial que eu não conseguia entendê-lo. Era muito forte. E um sentimento de cobrança tão forte dentro de mim que eu vivia tentando agradar a todos, menos a mim mesma. Este era o maior problema. Hoje eu sei disso. Eu precisei tocar no fundo do poço para encontrar a luz. Houve um tempo em que eu mesma não acreditava em mim. Para vocês terem uma ideia, antes desse novo despertar, eu fui cabeleireira 35 anos. Trabalhei em frente ao espelho 35 anos. Eu nunca me olhei. Eu não olhava em meus olhos, eu não olhava no meu corpo. E quando eu olhava, que às vezes tinha algum desafio com alguma cliente, alguma coisa, eu me repudiava. Quando eu recebia um elogio, eu achava ruim, eu não gostava. Sinceramente, eu achava ruim mesmo, chegava a doer minha alma. Olha que ponto que eu cheguei. Pouca gente sabe disso, porque eu nunca fui muito aberta para falar de mim. Mas essa é a minha verdade. Algo dentro de mim não permitia que eu acreditava em mim mesma, sabe? Eu sentia um vazio, eu me sentia desconectada da vida. E mesmo tentando, mesmo buscando. Tipo assim, deixa eu explicar melhor. Eu não tenho palavras para explicar desse vazio. Esse vazio, eu acho que ele é meio único de cada um, né? Fica difícil a gente explicar o vazio. Porque nós somos envolvidos com tantos sentimentos, com tantas coisas, que o vazio existencial pode também ser, que era o meu caso, até de outros tempos, de outras consciências de outros tempos, não só deste tempo planetário, né? Nesse nosso momento aqui no planeta Terra. E lógico que eu não sabia disso, então não tinha como eu entender o que acontecia comigo. Mas a virada começou quando eu reconheci que eu precisava cuidar de mim. Foi aí que tudo começou. A coisa mais difícil que tem para uma pessoa é quando ela está naquele estágio lá embaixo, quando ela está num momento muito difícil na vida dela, ter esse reconhecimento. Mas muitas vezes é quando a gente chega lá no fundo do poço, como eu cheguei, que vem uma força que eu acredito que seja só mesmo a divindade. Não tem outra explicação. E que levanta e fala: vem filha, vamos, eu vou te ajudar. E isso aconteceu comigo. Graças a Deus, aquelas respostas que eu busquei mais de 50 anos na minha vida. Olha, eu quase falando a minha idade para vocês. Mais de 50, vamos ser mais exato, mais de 55, quase 60 anos da minha vida, eu fui assim, do jeito que eu tô falando para vocês. Mas não ficou só nisso, não. Deixa eu te contar mais um pouquinho. Para mim, não foi fácil. Eu precisei enfrentar minhas sombras, reconhecer as minhas feridas. E isso, gente, dói. Quando nós começamos essa busca, você começa a enfrentar o seu eu, as suas dores, as suas feridas, a dor é grande. Então, eu fui buscar ajuda. Comecei a mergulhar no autoconhecimento, nas terapias holísticas, na espiritualidade, de uma forma diferenciada, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada à espiritualidade, com muita fé. Cada doutrina em que eu fui conhecer, que eu passei, eu fui muito, digamos assim, autêntica, muito verdadeira, dentro daquela fase, daquele conhecimento, certo?
Eu sempre busquei muito e sempre tentei dar o meu máximo, mas sempre para o outro e nunca para mim. Era assim que eu era. E assim, fazendo todos os tratamentos necessários para as curas de todo o meu ser. Como corpo físico. Então, vamos começar pelo corpo físico? Eu era muito, muito doente. Dos meus 27 anos até os meus 50 anos, eu só conhecia doença física no meu corpo físico. Quando eu conseguia resolver um problema, vinha outro. Muito doente, além das doenças emocionais, né? E lógico que tudo era emocional. Hoje eu sei disso. Mas para não entrar em outros assuntos, para não ficar muito longo esse nosso bate-papo, eu não vou entrar nos detalhes desses assuntos, tá? Mas nós sabemos que o nosso emocional é o vilão de todas as nossas doenças, principalmente do nosso corpo, tá bom? Do nosso mental, o espiritual, aí entra tudo. Vira um pacote. Também, a minha mente era totalmente perturbada, conturbada. Totalmente. Então, quer dizer que o mental também estava pirado. O emocional em desequilíbrio total. Era assim que eu era, tá? Não estou exagerando, não. Era tudo isso mesmo. O espiritual, sem forças. Às vezes, não conseguia nem orar. Gente, eu ia fazer uma oração que todos nós sabemos de cor e salteado, o Pai Nosso. Eu me perdia. Eu não sabia rezar o Pai Nosso. Isso me fazia chorar, eu ficava triste, eu me culpava, aí eu ficava com mais raiva ainda de mim. Era assim que era a minha vida, tá? Eu insistia em minhas orações, mas eram palavras sem conexão. Eu me perdia totalmente. As perturbações energéticas sombrias me aterrorizavam. Quer dizer, não tem conexão com a luz, a gente fica à mercê das sombras. É assim que funciona. E diante de um quadro desse, eu não tinha forças para pensar coisas boas. A negatividade tomava conta de mim em todos os aspectos. Então não tinha nada que me alegrava. Eu não era feliz no casamento, eu não era feliz no trabalho, eu não era feliz com os amigos, eu não era feliz. Tudo que envolvia a minha vida, até médicos, parecia que tudo estava errado. Nada dava certo. Eu fui me tornando uma pessoa insuportável, chata pra dedéu, revoltada. Sabe uma pessoa revoltada? Era assim que eu era. A cada passo do tratamento, eu fui reencontrando com a minha essência. Fui lembrando que eu não era fraca. Foi isso que o tratamento fez comigo. Eu fui começar a lembrar que quando a gente busca a nossa essência, nós estamos entrando em conexão com o nosso eu superior. Então, eu descobri que eu não era fraca, eu só estava machucada. Entendeu? Era apenas machucados. Deixei a vida me dar muita lambada. Foi isso que aconteceu. E mesmo machucada, dentro de mim já existia uma luz. Só que eu não enxergava essa luz. Hoje, eu compreendo que tudo que vivi foi parte do meu despertar. Eu encontrei o meu propósito de vida e continuo minha jornada com alegria, com saúde e um bem-estar grandioso, cheio de paz no meu coração. Hoje, eu sou essa nova Maria Célia que vos fala. Hoje, sou uma mulher em constante cura. E quero te lembrar, a sua dor não te define. A sua luz, sim. Isso mesmo, a tua luz te define. E quando a gente não está bem, a gente faz o contrário. Nós achamos que o que nos define é aquele processo negativo. E não é.
O que nos define é a nossa luz. É que nós apagamos a nossa luz, nós ficamos no escuro e não conseguimos ver definição em nada. Se você está passando por um momento difícil, eu quero te dizer que você não está só. E foi isso que eu comecei a acreditar que seria possível. Porque quando a gente está num processo difícil, a gente não consegue ver quem está do nosso lado. A gente não consegue achar que alguém está realmente falando algo porque está querendo nos ajudar. Muitas vezes até eu me sentia incomodada, as pessoas me atrapalhavam. Às vezes eu escutava assim, tenha fé. Isso me machucava mais ainda, porque eu era uma pessoa de fé. A minha fé não mudou. Não é que hoje eu tenho mais fé, eu sempre tive. Eu não tinha o meu autoconhecimento. Eu não tinha conexão com a minha essência. É isso que mudou. Então, se você está passando por um momento difícil, eu quero te dizer que você não está só. Lembre-se disso. A sua luz está aí dentro de você. O processo de cura é possível a todos nós. A dor que hoje parece insuportável pode ser o início de uma linda transformação dentro de você. Pense nisto. Use a dor que está te afligindo hoje e pega o gancho, pega essa dor e vamos transformar ela. Ela é o início da transformação da sua vida. Ela não é o fim. Se acolha. Se abrace nos seus dias nublados. Lembra que no início eu falei para você que diante do espelho eu nunca me olhei, que eu não gostava de mim? Sabe o que eu faço hoje? Eu olho para mim no espelho dentro da íris dos meus olhos. Eu converso comigo. Eu digo para mim, eu te amo. Você é linda. Você é maravilhosa. Você quer ver isso funcionar se você estiver muito brava, muito triste? Aí você vai lá e começa a olhar a íris dos seus olhos, bem penetrada no espelho, mas só lá dentro da íris, não é para olhar para o seu corpo. Isso é um exercício, tá? Já estou te ensinando dando uma dica aqui para você. Aí, sabe o que vai acontecer? Depende do grau da sua raiva, vai te dar crise de choro. Você vai sentir raiva de você mesma, te dar crise de choro. Quando passa a crise de choro, você começa a sorrir. Você começa a achar aquilo tão engraçado que você sai dali num tremendo de um alívio. Faça isso. É verdade. Parece tão simples, mas não é. É verdadeiro. Isso lava a alma, você começa a entrar em conexão com o seu eu. Aquilo que está dentro e não fora de você. O caminho de cura é individual, mas não precisa ser solitário. Permita-se sentir e se escutar e buscar apoio. Você tem que se permitir, tem que abrir para o novo na sua vida. A superação não é esquecer o que aconteceu, mas é libertar o que te aprisiona. Gente, quando a gente fala de perdão, parece que a gente acha difícil. Eu tive esse processo, eu passei por isso. Então, às vezes a gente ora, faz aquele monte de campanhas, de orações, aquele monte de coisa para perdoar alguém. E a gente acha que a gente é obrigada a esquecer, porque enquanto não esquecer é porque não perdoou. Não, isso não é verdade. Nós não temos que perdoar ninguém. Sabe quem que nós temos que perdoar? Nós mesmos. O dia que a gente aprender a nos perdoar, a dor que a gente sente com o que o outro fez acaba. Sabe por que ela acaba? Porque nós entendemos que tudo de ruim que acontece comigo foi eu que busquei, foi eu que atraí. É difícil entender isso e também agora eu não posso explicar porque é um assunto que dá mais uma live, dá mais um tempo de estudo. Mas eu prometo que com o tempo nós vamos começar a estudar essas coisas. Eu vou começar
sentir mais, sentir mais essa presença aqui com vocês, que eu amo fazer isso. Então, quando você se perdoa e entende que você faz parte do todo, então se o outro te machucou, não está no outro, está em você. Então, qual é a regrinha do jogo? Mas espera lá, se aquela pessoa me ofendeu, doeu em mim, é porque essa dor que está aqui dentro de mim é algo que eu tenho que curar. Não está curado dentro de mim. A partir do momento que você busca essa cura e se perdoa, a dor acaba, você vê o outro de uma forma natural e acabou o problema. O outro só te ofende quando você ainda está doente. É assim que funciona. Quando você já se curou, o que o outro te faz não te machuca. Pode até sentir que nós somos humanos. Por exemplo, eu tenho alguns percalços de vez em quando. E isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. Eu não sou diferente de ninguém. Só que hoje, aquela dor que eu levava anos para esquecer, aquela mágoa que ficava me trazendo câncer, que eu já cheguei a passar também por isso, não chegou a ser maligno, mas eu tive 4 anos de experiência de acompanhamento de um nódulo. E o que era aquilo? A mágoa vai correndo anos e anos dentro da gente. O dia que eu entendi que tudo estava em mim e que eu poderia transformar isso tudo, acabou. Cadê meu nódulo? Sumiu, graças a Deus. Cadê as doenças? Foram embora. Porque funciona assim. Quando eu curo em mim e eu estou bem, eu estou numa frequência, numa vibração equilibrada, o outro não me atinge. Porque eu tenho certeza do que eu sou. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se o outro me ofendeu falando algo de mim que eu não mereço, não vai doer em mim, porque eu tenho certeza que eu não mereço aquilo que eu ouvi. Eu vou ter compaixão daquele infeliz que disse alguma coisa sobre mim. É diferente, vocês entenderam? Eu vou ter compaixão, não mágoa. Jamais a mágoa vai entrar aqui dentro mais. E se porventura, no momento que a gente está desprevenida e acontece um evento desse, e você acaba ficando triste, ela tem que durar de um dia para o outro no máximo. No outro dia você já está livre. Se não durou, busca ajuda. Se perdurou, busca ajuda, porque não é normal. Hoje, quando eu entristeço por algum motivo, é rapidinho assim, ó. Tem coisas que é dentro de segundos, tem coisa que leva 2 horas, tem coisas que eu não durmo mais com aquilo. Eu vou dormir bem. Eu já cheguei nesse ponto de ter esse controle, entendeu? Da minha mente, do meu emocional. Então não deixa essas coisas me atingir mais. Ninguém hoje me machuca mais. Mas está aqui, não está no outro, está em mim. Essa é a mensagem principal que eu queria trazer para vocês hoje. Essa alta conexão contigo mesmo. Essa nova descoberta, esse autoconhecimento. E quero nesse momento te agradecer profundamente por estar aqui comigo, por me ouvir e por se permitir sentir junto comigo essa reconexão com o seu eu superior e com o Supremo Superior, o Divino Mestre. Nós sabemos que, independente da sua fé, o que importa é a tua fé. Aliás, independente da tua fé, não, desculpa, eu errei. Independente da sua religião, da sua doutrina. Não importa onde você está. O que importa é a sua fé. Aonde você está é uma conexão que você necessita para você se aprimorar nos seus conhecimentos. Mas a sua fé é o que importa. E o seu autoconhecimento. Então, no início, o que me fez fazer o despertar rapidinho assim foi uma frase que uma amiga me mandou. E na época era uma amiga assim bem recente que eu mal a conhecia. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim:
Busque o conhecimento. O conhecimento é libertador. Aquilo mexeu tanto comigo. Falei, pois é, da agora em diante eu vou entrar a minha cara nos estudos e vou buscar esse conhecimento. E daí para diante tudo começou. Isso tem exatamente 6 anos que aconteceu, mais ou menos. Aí depois de 4 anos foi reafirmado novamente, que na época ainda estava na luta, né, na busca, no momento da dor, que quando nós começamos um tratamento desse dói, não é fácil passar por esse processo, mas é compensador, é maravilhoso. Quem tem paciência nessa transformação inicial que causa muita dor, porque o nosso consciente, ele está acostumado de uma forma e de repente você tem que ressignificar tudo. Você tem que mudar certos hábitos, certas maneiras, certas posturas. E isso não é fácil, isso dói. Não é fácil, mas não é impossível. Então eu quero agradecer profundamente por você estar aqui me ouvindo. E essa mensagem tocou, se ela tocou seu coração, conta para mim nos comentários aqui desse vídeo. É muito importante isso para mim. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, sabe? E entender que é um depoimento para auxiliar, para ajudar a pessoa a se levantar e não ficar paralisada. E além de compartilhar com alguém que você conhece, se você compartilha com carinho, você pode também fazer essa gentileza para mim. Porque a plataforma só entrega o nosso conteúdo de acordo com a interação de vocês dentro desse vídeo, deste conteúdo. Entenderam? Então, se vocês fazem esse favor para mim, essas mensagens vai gerar de uma forma mais rápida a mais pessoas. Quanto mais compartilha, mais chega a pessoas e a plataforma eleva mais o nosso conteúdo. Espero que você se lembre que mesmo nos dias difíceis, você é luz. Não se esqueça disso. Mesmo se você não está bem, está triste, está deprimido, lembre, a Maria Célia disse que eu sou luz. Acredita nisso. Olhe para dentro, não fique olhando para fora. Digo isso com vocês com muito carinho. Para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta holística Maria Célia Marangal. E você encontra os meus canais em todas as plataformas como Despertar da Cura e o meu nome completo. Vai lá, se inscreva em nossos canais, tá bom? Principalmente no YouTube, gente. Vai lá, me dá uma forcinha, se inscreve no YouTube para que eu possa crescer nessa plataforma que fica bem mais fácil para fazer lives, fica bem mais fácil para a gente começar a trabalhar naquela plataforma, tá bom? Faz esse carinho e eu agradeço grandemente. E é com muita alegria que eu venho trazer essa mensagem para vocês num dia tão especial para mim e com muito desejo dentro da minha alma, do meu coração, que você possa sentir essa alegria, essa paz interior, esse aconchego consigo mesmo, assim como eu sinto por mim, assim como eu me amo, assim como estou feliz comigo mesma. É isso que eu desejo para você, tá bom? E vou deixar o meu contato aqui no link desse vídeo. Luz e paz para você, com muito amor e carinho. Gratidão.